Hoje nós vamos estudar o sermão escatológico de Jesus. Várias pessoas têm se perguntado se o que tem acontecido nesses últimos dias em relação ao coronavírus, o vírus espalhando-se por todo o globo, se isso é um sinal dos fins dos tempos. O mundo está acabando, Jesus está prestes a voltar. E eu gostaria de estudar com você então nesta manhã, Mateus capítulo 24, o sermão escatológico de Jesus. E quando nós pensamos então, Mateus capítulo 24, o próprio texto ele tem algumas divisões. E a gente vai olhar para essas divisões então, no dia de hoje, nós veremos aquilo que nós chamamos do princípio das dores. A escatologia, irmãos, o estudo das últimas coisas, é uma doutrina muito aberta a debate. Ela é uma doutrina muito aberta ao debate. O Senhor permitiu que fosse assim, o Senhor permite que seja assim. Existem vários modos de se entender os fins dos tempos, e o Senhor permitiu que assim fosse, talvez para nos humilhar, para que nós possamos entender que ninguém é melhor do que ninguém é detentor absoluto da razão, e que nós precisamos depender muito dele, orar muito a ele, buscar muito a ele. Então é uma doutrina muito aberta ao debate. Basicamente, só para os irmãos entenderem, quando nós falamos da doutrina das últimas coisas, existem três modos de interpretar as profecias do futuro. Ou pelo menos aquilo que a gente chama de profecias futurísticas, tá bom? Existe um modo de interpretação que nós conhecemos como preterista. Vem inclusive daquela ideia do pretérito, da língua portuguesa, né? Aquilo que já aconteceu no passado, aquilo que está relacionado quando foi dito. Quando foi dito, já foi dito aquilo no passado. A ideia, irmãos, é que as profecias do Novo Testamento, todas elas já se cumpriram no ano 70, ou até o ano 70, meados dos anos 70, quando a cidade de Jerusalém foi destruída. Jesus vai responder um pouquinho sobre a cidade de Jerusalém, sobre uma das perguntas dos discípulos, a gente já vai entrar nela, mas existe então esse modo preterista, que olha para o passado e entende todas as profecias, elas já se cumpriram nos dias do Novo Testamento, nada vai se cumprir, nada novo, a gente só está esperando o Senhor acabar com tudo e vir nos buscar. Isso é um modo de interpretar. Existe também um modo de interpretar as profecias chamado de idealista ou espiritualista, que entende que as profecias elas estão se cumprindo hoje. Elas estão se cumprindo hoje onde? Como? Elas estão se cumprindo sobretudo no nosso coração, de modo espiritual, ou no céu. E a gente não está vendo muita coisa que Deus está fazendo, ou várias coisas que Deus disse que aconteceriam, Ele disse de modo espiritual, não são literais, não são algo palpável. Por exemplo, nós não veremos um anticristo de verdade, uma figura de anticristo sobre a terra, não veremos um reino de Jesus sobre a terra, Jesus já reina no nosso coração. Isso é um outro modo de interpretar. E existe um modo futurista, que olha para as profecias e entende, elas irão se cumprir num futuro, quando algumas coisas acontecerem, elas são literais, elas são reais, elas vão acontecer como está dito, de acordo com as Escrituras. Então, elas vão se cumprir de modo literal no futuro. Então, essa é uma doutrina, como vocês podem ver aí na tela, aberta ao debate. Existem no mínimo três possibilidades de interpretação das profecias do Novo Testamento e do Antigo Testamento que ainda não haviam se cumprido. A questão, irmãos, é que nós sabemos muitas informações sobre o fim dos tempos. Já declaro aqui para você que nós, como ministério pastoral dessa igreja, nós somos futuristas. Nós cremos que as profecias elas vão se cumprir no futuro. Elas têm até uma correspondência, elas têm até uma similaridade com eventos do presente, mas que em nada se comparam com o que vai acontecer no futuro. Então eu já vou responder para você. Nós não cremos que o coronavírus está diretamente relacionado com o fim dos tempos. As pragas que nós veremos no Apocalipse nada tem a ver com o que acontece hoje. Elas serão muito piores, muito mais devastadoras, muito mais desgraçadas do que nós estamos vendo hoje. Então, antes das coisas melhorarem, elas vão piorar bastante, segundo a Apocalipse, segundo o nosso modo de interpretação. Mas calma, que a gente vai ver como Deus é maravilhoso, como Deus é poderoso e como Deus há de nos livrar de tudo isso. Então, nós sabemos muitas informações sobre o futuro.
Qual que é a grande dificuldade? A grande dificuldade é colocar esses textos em ordem. O que vem depois do quê? Arrebatamento, ressurreição, volta de Cristo, batalha do Armagedon, selos, taças, Apocalipse, onde essas coisas se encaixam. Então, a grande dificuldade é sistematizar as coisas, colocá-las em ordem cronológica. Isso é um grande desafio mesmo. E o que eu vou mostrar aqui para os irmãos é uma tentativa que nós entendemos ser a mais razoável, a mais plausível, inclusive a mais completa. Porque nós interpretamos e tentamos interpretar todos os textos relacionados ao fim dos tempos. Eu já disse para você que hoje nós vamos estudar Mateus 24, mas Mateus 24 é somente um das centenas de textos que falam sobre o fim dos tempos. E eu quero mostrar para você onde Mateus 24 se encaixa, ok? Então, para você que estuda um pouco mais, ou que já estudou, ou que entende um pouquinho de escatologia, nós nos declaramos aqui como pré-milenistas. O que significa isto, pastor? Nós entendemos que haverá um reino de Cristo sobre a terra. Ele vai governar este mundo, ele vai governar este planeta, ele vai reinar aqui. Profecias relacionadas ao Antigo Testamento que diziam que o Messias reinaria sobre a terra com um cetro de ferro, trazendo a justiça e paz eterna. Essas profecias ainda vão se cumprir. Então haverá um reino de Cristo e Cristo volta para reinar. Ele não está só reinando em nossos corações hoje, ele vai reinar sobre a terra. E nós cremos também naquilo que nós chamamos de pré-tribulacionismo. O que é isso? A terra passará por uma tribulação. Nós não estamos passando pela tribulação hoje. A terra há de passar pela tribulação, é isso que nós cremos. E quando a terra passar pela tribulação, nós cremos que a igreja será arrebatada antes da tribulação. Nós não passaremos pelas dores. A Bíblia diz que nós não somos destinados para a ira de Deus. A ira de Deus é para outros grupos, é para outros povos. Apocalipse 3:10 diz que nós seríamos livres da grande ira que virá sobre a face da terra. Então nós cremos deste modo. Deixa eu desenhar para você aquilo que nós entendemos ser aí o modo de interpretação das Escrituras antes de entrar em Mateus capítulo 24. Um quadro escatológico, então, aí está na sua tela, dos próximos e principais eventos escatológicos, do fim dos tempos, aquilo que vai acontecer no fim. O próximo que nós cremos ser evento escatológico, daqui a pouco eu já vou mostrar para você. Fato é, então, que quando nós olhamos para as Escrituras, nós podemos nos dividir em eternidade passada e eternidade futura. Aquilo que aconteceu no passado, aquilo que vai acontecer no futuro, e nós estamos no meio de tudo isso. Da eternidade passada, quando Deus decretou todas as coisas, criou todas as coisas, e da eternidade futura, Apocalipse 22 em diante. Só que não há um diante escrito, mas haverá uma eternidade provisionada por Deus para os seus filhos, a partir ou após o final de Apocalipse 22. Saiba você de antemão que quando nós chegamos no fim das Escrituras, Apocalipse 22 não é o fim de tudo, porque Apocalipse 22, o fim das Escrituras, mostra para nós um novo começo, quando Deus vai começar todas as coisas de modo novo e maravilhoso, num novo céu e numa nova terra. Mas até lá existem muitas profecias que hão de se cumprir, é assim que nós cremos. Hoje então, irmãos, nós vivemos naquilo que nós chamamos de era da igreja, o período da igreja, onde a igreja entrou no projeto de Deus depois que Israel rejeitou o Messias. Deus então abre as portas do seu reino para que pessoas de todos os cantos do mundo possam fazer parte desse projeto, aqui nós chamamos de igreja. Agora o próximo evento escatológico, aquilo que vai acontecer não são as pragas, o coronavírus não é um evento escatológico no nosso entendimento. Nós entendemos que o próximo grande evento escatológico, que não tem aviso prévio, não tem sinal para ele, nós não sabemos quando acontecerá. O próprio Senhor Jesus nos explica isso, Paulo nos ensina isso, é o arrebatamento da igreja. Próximo evento escatológico, se você quer saber quando virá o fim, espere a igreja desaparecer da face da terra. Depois que a igreja desaparecer da face da terra, o mundo entrará em caos e colapso. E as portas estarão abertas para o surgimento daquele personagem que as Escrituras chamam de anticristo. Anticristo. Então o arrebatamento da igreja, quando a igreja será levada, não é Jesus voltando, é a igreja indo até ele,
todos os seus filhos sendo arrebatados, arrancados da terra, levados à sua presença, para que todos nós possamos experimentar aquilo que Tessalonicenses e 1 Coríntios 15 diz, a transformação dos nossos corpos num corpo glorioso, num corpo igual ao de Jesus Cristo. Quando isso acontecer, lá no céu, haverá 2 eventos escatológicos que nós conhecemos como tribunal de Cristo, quando todos os crentes estarão diante do seu Senhor, não para serem condenados ao inferno, mas passando por um tribunal de prestação de contas, dizendo a Ele, ou mostrando para Ele tudo o que fizeram enquanto viveram como servos dEle. Irmãos, é por isso que eu amo a escatologia, porque a escatologia nos mostra como nós devemos viver uma vida santa hoje. Muitas pessoas vivem em pecado deliberado porque acham que Deus criou tudo para ela, que o universo gira em torno do umbigo dela, que Deus faz todas as coisas boas para ela, mas nós somos servos de Deus, prestaremos contas ao nosso Senhor. Jesus Cristo nos alertou muitas vezes sobre isso, e um dia todos nós compareceremos no tribunal de Cristo, prestaremos conta do modo como vivemos. Alguns ouvirão dele, servo bom e fiel, louvado seja Deus pela sua vida. Outros vão tomar um baita puxão de orelha, ficarão envergonhados na sua presença. Ainda assim, todos seremos salvos, como que através do fogo, é o que diz 1 Coríntios. Ou seja, merecia muito estar no inferno. Se a salvação não fosse pela graça, você não entraria. Mas como a salvação é pela graça, você poderá entrar. E depois disso acontecerá aquilo que nós lemos em Apocalipse, que nós chamamos de bodas do Cordeiro. Depois desse tribunal de Cristo, onde cada um individualmente terá um tempo na presença do Senhor, lá no céu, em glória, nós conversaremos com Jesus, poderemos agradecer a Ele pelo que Ele nos fez, ouviremos dEle aquilo que Ele achou do nosso desempenho enquanto servos aqui. Depois disso haverá o casamento, a união final entre Cristo e a sua igreja. Apocalipse narra esse texto de modo lindo, de modo maravilhoso. Mas e aqui na terra? O que vai estar acontecendo aqui na terra enquanto isso? Aqui na terra, meus irmãos, depois que a igreja desaparece do cenário, depois que a igreja não se faz mais presente, a Bíblia diz que surgirá um personagem que já se faz presente hoje espiritualmente. Existem muitos homens com potencial para sê-lo, mas ele aparecerá neste momento. Aquilo que a Bíblia chama de homem da iniquidade, o devasso, o anticristo, surgirá para enganar muitos, para ser adorado como Deus aqui na terra. Aquilo que muitas vezes os judeus esperavam no passado, e muitos acabam por ignorância esperando ainda hoje. Um falso Messias se levantará para enganar as pessoas, para afastá-las do Deus vivo. E aqui, meus irmãos, é nesse período que sobre a face da terra acontecerá Apocalipse 6 até Apocalipse 19, quando a ira de Deus se derramará de uma vez por todas sobre a humanidade. Aquilo que nós conhecemos como juízo de Deus, dividido em Apocalipse em 3 fases: juízo dos selos, juízo das taças e juízo das trombetas. Essa série de juízos, aqui sim, a coisa vai ficar muito feia. Este período aqui na terra, a Bíblia chama de tribulação. Nós não passaremos por tribulação. Teremos sido arrebatados, estaremos na presença do Senhor, prestaremos conta, desfrutaremos da ceia junto com Ele, de um grande banquete prometido por Ele em Lucas capítulo 19. Nós estaremos celebrando com Ele. Mas enquanto isso, aqui na terra, a coisa vai ficar feia, porque a ira de Deus será derramada, a justiça eterna de Deus será consumada, e as pessoas sofrerão na mão de um falso Messias. Nada fugirá ao controle de Deus. Agora, quando a coisa estiver muito feia mesmo, porque neste período aqui na terra, apesar da igreja não existir, pessoas continuarão se convertendo. Nós cremos, irmãos, que hoje dentro dessa igreja, da Igreja Batista de Tupã, existem pessoas se auto-enganando. Pessoas que vêm aos cultos, que frequentam os cultos, que ouvem o que nós falamos, mas que não são crentes de verdade. Um dia a igreja vai desaparecer da face da terra. E muitas dessas que já foram alertadas tremerão de medo porque ficarão. Serão deixados para trás nesse sentido. Para você que já assistiu o filme, nós cremos daquele modo, não totalmente daquele jeito, porque aquilo é um filme, mas nós cremos que aquilo vai acontecer. Pessoas serão deixadas para trás porque não são filhas de Deus e passarão sim elas pela tribulação, mas ainda assim se converterão, muitas delas, porque se lembrarão do que foi pregado, porque terão as Escrituras e terão o Espírito Santo de Deus atuando sobre a face da terra. E o que nós precisamos para nos converter, senão a palavra de Deus e o poder de Deus? A Bíblia e o Espírito Santo. O mundo entrará em caos. Imagine se hoje, com a pequena porcentagem de pessoas que estão morrendo por causa do coronavírus,
A terra está entrando em colapso, tudo está parando. Imagine quando uma parcela significativa da humanidade, 5%, 10%, todos os cristãos de uma vez, em um único momento, forem levados para o céu. Imagine o colapso que haverá na terra. Imagine o caos que se instala lá na terra. Mas pessoas ainda assim irão se converter. Pessoas ainda assim irão se voltar para o Senhor. E elas serão perseguidas. É aqui que entra Mateus capítulo 24. Essas pessoas serão perseguidas até ao ponto onde elas serão praticamente todas exterminadas pelo anticristo. E aí, meus irmãos, este período aqui na terra, ele tem prazo. Ele tem tempo determinado. E a gente vai ver isso daqui a pouco. No final desse período, acontecerá aquilo que nós chamamos da segunda vinda de Cristo. Jesus voltará com os seus santos, todos aqueles que foram arrebatados, todos aqueles que serviram ao Senhor, todos aqueles que creram em Jesus como o sacrifício de Deus, pagando o preço pelo seu pecado, voltarão com Ele para a face da terra, para que Ele ponha fim de uma vez por todas em todo o mal, e reine absoluto, cumprindo várias profecias que as Escrituras nos prometem. Aqui acontecerá a segunda vinda, e assim começará aquilo que Apocalipse diz e chama de reino milenar de Cristo, quando o próprio Cordeiro de Deus agirá como um leão da tribo de Judá, governando o mundo, trazendo paz e justiça eterna para esta terra, algo nunca visto na história. Não mais uma democracia, mas uma teocracia, o próprio Deus governando sobre todas as nações. Todas as nações. Mateus 25 fala isso para a gente. Infelizmente a gente não vai conseguir chegar lá. Depois desse período de reino milenar, só para completar o ciclo e entrarmos na eternidade futura, a Bíblia termina em Apocalipse falando para nós que haverá um último julgamento final, o grande trono branco, onde todas as pessoas que já existiram, desde Adão até o último homem, todos os seres humanos estarão diante do Senhor. Alguns serão lançados no lago de fogo do inferno. Alguns destes serão lançados e condenados de uma vez por todas ao lago de fogo do inferno. Mas aqueles que creram no Messias, aqueles que aguardaram no Senhor, aqueles que eram fiéis a Deus, aqueles que eram os verdadeiros servos de Deus, estes desfrutarão daquilo que a Bíblia chama do novo céu e de uma nova terra. E assim as Escrituras se encerram, mostrando para nós que o fim é um novo e maravilhoso começo. Por causa de Cristo, irmãos, eu creio que muitos de nós estaremos lá. Não pelos nossos méritos, mas pela sua graça, pela sua misericórdia, pelo seu amor. Eu citei aqui para vocês várias passagens bíblicas. Dentro desse quadro que está na sua tela, existem várias outras situações que vão acontecer, de acordo com o Apocalipse, de acordo com outros profetas, que não estão aqui. Isso aqui é um resumo. Se você quer ver um pouquinho mais, com maiores informações, eu quero fazer um merchandising aqui, tá bom? Eu quero convidar você para ir lá no YouTube, em outro canal, porque eu tenho um canal pessoal lá no YouTube, não para ganhar seguidor, não para ganhar like, nada disso, mas um canal onde a gente estuda sobre isso. Todas essas passagens que eu acabei de te mostrar, todos esses textos que eu citei, nós estudamos detalhadamente cada um deles lá. Semanalmente eu coloco para você uma dessas passagens em ordem cronológica para que você possa assistir, para que você possa conhecer. Então entra aí no YouTube, Paulo Freitas, e aí você coloca aí, se cadastra aí, faz tudo que o pessoal fala, se inscreve, põe joinha, clica no sino aí, e aí você vai então ver todas essas passagens, como nós as interpretamos, de modo tranquilo, calmo, detalhado, com um grupo de discipulado que eu tenho. E aí você talvez tenha algumas perguntas, esse grupo de discipulado também tem. Eu sempre coloco as perguntas ali e tento responder para você, tá bom? Porque é algo muito profundo, algo que demoraria vários anos para a gente estudar detalhadamente. Eu quero então convidar você a entrar aí nesse canal e se inscrever, tá bom? Mateus 24 então, pastor, que hora que a gente vai entrar em Mateus 24? Faz 20 minutos que você está dando uma introdução, é verdade, talvez demore um pouco hoje, mas você está de quarentena, eu também, meio-dia é pouco, tá bom? Então Mateus capítulo 24, Mateus capítulo 24, de qual parte ele está falando? De qual período ele está falando? Nós cremos, irmãos, que Mateus capítulo 24 está falando desse período aí da tribulação. Mateus capítulo 24... todo o texto aqui, ele está mostrando para nós o que vai acontecer neste período que nós chamamos de tribulação sobre a face da terra. Jesus não é o único que fala sobre isso. Inclusive, Jesus ele está interpretando aqui Daniel capítulo 9, e a gente já vai ler Daniel capítulo 9 antes de entrar em Mateus. E também Apocalipse fala sobre esta passagem.
esse período da tribulação. Apocalipse capítulo 6 até Apocalipse capítulo 19 está falando do período da tribulação. Algumas coisas em Apocalipse mostram aqui a terra, a maior parte, o que vai acontecer aqui na terra, e uma pequena parte de Apocalipse 6 a 19 mostra lá no céu o que estará acontecendo conosco, aqueles que forem levados para o céu, o que nós estaremos fazendo. É assim que nós então interpretamos. Por que que o coronavírus nada tem a ver com a escatologia? Tá bom, tem um pouco a ver, porque está mostrando um pouquinho das desgraças do mundo, que elas só tendem a piorar até o fim. Mas quando nós olhamos para a escatologia, para o fim dos tempos, as pragas que Deus enviará sobre a terra, irmãos, elas vão dizimar grande parte da população, não é uma parcela tão pequenininha não. A gente já vai ver isso. Então, Mateus capítulo 24, irmãos, nós dividimos ele em duas partes. Os versículos 4 até o versículo 14, ele está falando da primeira metade da tribulação, que está aí na sua tela. Porque essa tribulação, irmãos, ela tem um período, ela vai durar um período específico. Daniel fala sobre isso, Apocalipse fala sobre isso. Quanto tempo vai durar a tribulação? 1000 anos? Não, 7 anos. E na metade da tribulação, a partir da segunda metade dela, dos 3 anos e meio final, o próprio Senhor Jesus chama esse período de grande tribulação. É quando a coisa realmente vai ficar feia. No começo vai ser fácil, no final dela o bicho vai pegar, com o perdão da palavra. Abra sua Bíblia em Daniel capítulo 9. Eu quero mostrar para você então, rapidamente, Daniel capítulo 9, versículos 24 até 27, está aí na sua tela só a referência, mas só para a gente ver de onde Jesus está tirando esse nome aqui de tribulação, porque ele mesmo vai citar aqui, tribulação, grande tribulação, como nunca foi vista antes na terra. Daniel capítulo 9, versículo 24 até o versículo 27, é essa primeira profecia aí das 7 semanas. Se você quiser entendê-la melhor, tem vários vídeos ali no canal explicando detalhadamente essa profecia de Daniel, de todas elas de Daniel, ali no canal Paulo Freitas, tá bom? Daniel capítulo 9, versículo 24. 70 semanas estão decretadas para o povo, para o seu povo, o povo de Judeu, o povo de Daniel, sua santa cidade, para acabar com a transgressão, dar fim ao pecado, expiar as culpas, trazer justiça eterna, cumprir a visão profética, ou seja, cumprir todas as profecias e ungir o Santíssimo. 70 semanas. Saiba e entenda, a partir da promulgação do decreto que manda restaurar e reconstruir Jerusalém, até o decreto de Artaxerxes, liberando Neemias a voltar para reconstruir Jerusalém, isso aqui é passado, até a chegada do ungido, até o ungido aparecer. Quem é o ungido? Jesus, diga Jesus aí na sua casa, Jesus é o ungido, até que ele venha, haverá 7 semanas e 62 semanas, 62 mais 7 são 69, ele acabou de dizer que está vendo 70 semanas decretadas por Deus, ele está falando agora das primeiras 69 semanas, ela será reconstruída, o líder venha, haverá 7 semanas, 62 semanas, versículo 25, ela será reconstruída com ruas e muros em tempos difíceis, a cidade de Jerusalém. Isso vai acontecer, porque no período que nós chamamos de período interbíblico, a cidade de Jerusalém é reconstruída. Depois das 62 semanas, ou seja, depois das 69, porque ele já deixou as primeiras 7 para trás, o ungido será morto, e já não haverá lugar para ele. A cidade e o lugar serão destruídos pelo povo de um governante que virá. Ele acabou de profetizar no capítulos anteriores que viria um novo império, aquilo que nós conhecemos como Império Romano, que destruiu a cidade de Jerusalém de novo. A cidade de Jerusalém, quando essa profecia de Daniel foi feita, ela tinha sido devastada pela Babilônia. Daniel está prevendo que ela vai ser reconstruída, mas depois vai ser destruída de novo. E no ano 70 ela foi destruída, quando o general Tito de Roma destrói o templo, destrói a cidade. Então o que vai acontecer aqui? O fim virá numa inundação, guerras continuará até o fim, e desolações foram decretadas. Versículo 27. Com muitos, ele quem? O governante de um império que virá, fará uma aliança que durará 1 semana. Ele acabou de profetizar 70 semanas. 69, meus irmãos, presta atenção em mim, 69 já foram cumpridas. O decreto para voltar para restaurar Jerusalém já foi cumprido. O ungido já veio. Só que depois do versículo 25 vem o versículo 26. E o versículo 26 abre uma brecha entre a 69ª
e a 70ª semana profetizada por Daniel. Porque essa última semana profetizada por Daniel, aqui é o fim da parada mesmo. E ela está entre o versículo 25 e o versículo 27, até o versículo 27. Entre o versículo 25 e o 27 tem o versículo 26, que mostra para nós um vácuo de tempo. Quando o Messias seria morto, depois que ele viesse, haveriam guerras, a cidade seria destruída e haveriam guerras até o fim. Quando chegasse no fim, vem o versículo 27. Com muitos, de novo, esse governante de um reino que virá, fará uma firme aliança. Daniel, irmãos, ele está vendo uma visão única do futuro. Nós sabemos que parte disso já aconteceu. O Império Romano destruiu a cidade de Jerusalém no ano 70. Mas ele não fez uma firme aliança com muitos e não colocou o restante das coisas que estão acontecendo aqui em ordem. Não aconteceu. O versículo 27 ainda falta acontecer. E é isso que Jesus vai dizer aqui em Mateus capítulo 24, versículo 15. Ele está dizendo que o fim dos tempos é a profecia de Daniel. A última semana precisa acontecer. Os últimos 7 anos precisam acontecer. Tanta coisa para falar. Por que eu estou falando 7 anos se a gente está falando de uma semana? Porque aqui nessa profecia de Daniel, cada dia da semana, a semana tem 7 dias, não é? Cada dia da semana não equivale a um dia literal, mas equivale a um ano. 7 anos. As primeiras 69 semanas, elas aconteceram em anos. Como que nós sabemos isso? Se você olhar depois aí na sua Bíblia, não faça isso agora, só anota aí. Daniel capítulo 10, versículo 3. Quando ele está falando de semana de 7 dias, ele vai falar uma semana de 7 dias. Aqui é uma profecia. Cada dia da semana equivale a um ano. Faltam ainda 7 anos da ira de Deus para ser derramado sobre a terra. Agora, de Jesus. Desde que Jesus morreu até a gente, já passou mais de 7 anos. Já passou 2000 anos. Então Deus mentiu? Ou essa profecia de Daniel capítulo 9, versículo 27 ainda não se cumpriu? Nós cremos que Daniel capítulo 9, versículo 27 ainda não se cumpriu. Essa última semana há de se cumprir, e é disso que Apocalipse vai tratar, é disso que Jesus está falando aqui. Então agora sim, Mateus capítulo 24, volta lá para Mateus capítulo 24. Eu corri, mas está gravado. Depois você assiste de novo, depois você entra lá no canal do Paulo Freitas, pastor, vulgo eu mesmo, e aí você vê detalhadamente essas profecias, a interpretação dessas profecias para você entendê-las melhor. Mateus capítulo 24, versículos de 1 a 14 é o texto que nós vamos estudar hoje. Só para que os irmãos entendam, hoje nós veremos então aquilo que nós entendemos ser de Mateus capítulo 24, versículos de 1 a 14 ou 4 a 14. O assunto que Jesus está falando aqui então é sobre o programa profético de Deus para a nação de Israel, até o retorno do rei e o estabelecimento do seu reino. Porque para muitos de nós hoje, a gente ouviu aquela ideia de que Jesus reina no nosso coração. E ele reina mesmo. Mas o judeu entendia, e Jesus nunca negou, que ele vai reinar sobre a terra como um imperador teocêntrico, Deus reinando sobre a terra. E essa é a pergunta que eles fazem para Jesus aqui em Atos capítulo 1, versículo 6, antes de Jesus ser levado aos céus. Senhor, quando o Senhor vai reinar sobre a terra? É isso que eles estão perguntando. Qual que é o contexto então aqui de Mateus capítulo 24? Vamos entendê-lo. Mateus capítulo 24, versículo 1. Jesus saiu do templo e enquanto caminhava, seus discípulos aproximaram-se dele para lhe mostrar as construções do templo. Por que eles fazem isso? Primeiro, eu já falei para você, a gente está aqui no domingo antes do dia da Páscoa. O mesmo dia que a gente está hoje. Porque a Páscoa para a gente vai comemorar ela sexta-feira agora. A partir da sexta-feira até o domingo, que é o dia da ressurreição. Ele está nesse dia da semana, mesmo dia que a gente se encontra hoje, domingo que antecede a Páscoa, saindo de Jerusalém, quase no fim do dia. Ele foi passar o dia lá, na semana da sua morte. Ele vai morrer daqui a pouco, na sexta-feira. Quando ele sai da cidade, na verdade, quando ele entra na cidade, você pode ver isso em Mateus capítulo 23, ali no final, versículo 35 até 38. Quando ele está ali chegando na cidade, ele fala para os seus discípulos que o templo seria destruído. Aí os discípulos, poxa, mas acabou de ser reconstruído, faz poucos anos que Herodes reconstruiu, deu um trabalhão para deixar esse templo bonito, para a gente finalizar as obras dele, mas eles ficam quietos. Quando eles estão saindo da cidade, Mateus capítulo 24, versículo 1, os seus discípulos voltam a falar do templo.
para lhe mostrar o templo. Mas Senhor, olha que templo bonito, esse lugar é tão lindo, né? Tipo, Senhor, o Senhor acabou de dizer há poucas horas que vai ser destruído. Versículo 2, Jesus então lhes diz, vendo tudo isso, Jesus perguntou, vocês estão vendo tudo isso? Eu lhes garanto que não ficará aqui pedra sobre pedra, todas elas serão derrubadas. Jesus está de novo dizendo, este templo vai ser derrubado. Isso acontece no ano 70. É por isso que tem o preterismo. Lembra dos preteristas, que acham que todas as profecias já se cumpriram até o ano 70? Só que Jesus não está dizendo que todas vão se cumprir, ele está falando de uma, que o templo seria destruído. Bom, vamos seguir aqui a leitura, versículo 3. Tendo Jesus então se assentado, então só para os irmãos entenderem, versículo 1 e 2, a gente está aqui no primeiro dia da semana da Páscoa, Jesus está predizendo a destruição da cidade de Jerusalém e do templo de Jerusalém, algo que já aconteceu no ano 70. Versículo 3, tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram, Senhor, dize-nos quando acontecerão estas coisas. Quais coisas? A destruição do templo e da cidade. E, olha a segunda pergunta deles, e qual será o sinal da sua vinda e fim dos tempos? Qual é o sinal da sua vinda e fim dos tempos? Eles fazem então, irmãos, aqui no versículo 3, e esse é o contexto de todo o sermão profético de Jesus. Jesus vai responder para eles parte disso, porque eles fazem aqui duas perguntas para Jesus. O contexto aqui são essas duas perguntas. A primeira delas é, dize-nos quando acontecerão essas coisas. Que coisas? O juízo de Deus sobre a cidade de Jerusalém, que daqui a alguns dias iria matar o Cordeiro de Deus. Porque é por isso que Deus está bravo. Porque eles rejeitaram o Messias entrou naquela cidade, pregou naquela cidade, mas ele foi morto naquela cidade. E Deus então disse que vai destruir aquela cidade, e tudo que ela representa para os judeus. Porque o presente de Deus para a humanidade foi rejeitado e morto dentro dessa cidade, a cidade de Jerusalém. Por isso Deus puniria a cidade de Jerusalém. E aí vem então as duas perguntas dos discípulos que geram o resto do capítulo 24 e 25, que Jesus vai explicar para eles, vai responder para eles parte do que foi perguntado. A primeira pergunta então é essa, diz-nos quando acontecerão essas coisas, quando o templo vai ser destruído, quando a cidade vai ser destruída. Só para você estudar depois na sua casa, Jesus ele não vai responder essa primeira pergunta. Essa primeira pergunta ela está sendo respondida lá em Lucas. Lucas capítulo 21, versos de 20 a 24, é a resposta para essa primeira pergunta. Mas aqui em Mateus 24, Jesus ignora a primeira pergunta e responde a segunda pergunta. Na verdade, ele responde as duas para os discípulos naquela hora, mas Mateus decidiu mostrar a segunda resposta e Lucas decidiu mostrar a primeira resposta. E isso é bom para nós, porque nós temos as duas respostas. Quando a cidade seria destruída. E nós vemos que tudo que Jesus vai dizer na resposta lá em Lucas acontece mesmo. Mas vem aqui a segunda resposta, que ela nada tem a ver com Jerusalém anos 70. E aí então vem a segunda pergunta deles, que é a que Jesus vai responder aqui. Qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? Porque os discípulos associaram as duas coisas. Quando Jesus voltar, os fins dos tempos vão começar, vão chegar. E Jesus vai explicar que tem algumas coisinhas para acontecer antes dele pisar aqui na terra de novo. É isso que ele vai responder para nós. Então eu queria ver com vocês agora aquilo que o próprio Senhor Jesus vai chamar do princípio das dores. O princípio das dores, a tribulação, princípio das dores. Quando começa a tribulação então? A tribulação começa quando a igreja já tiver sido arrebatada, o mundo estiver em caos, e um príncipe de um povo que virá, Daniel capítulo 9, versículo 27, lembra? Um príncipe de um povo que virá, por isso que muitos entendem que será um europeu, porque quem foi que destruiu Jerusalém no ano 70? Foi um império europeu, império romano. Então um príncipe de um povo que virá, este mesmo príncipe do mesmo local, vai fazer uma firme aliança com muitos, um tratado de paz global. O anticristo vai surgir, quando o anticristo surgir, começa-se aquilo que nós entendemos ser por tribulação. Vejamos então a resposta de Jesus. Jesus vai mostrar algumas características desse período da tribulação. Algumas características desse período do fim dos tempos. Como que vai ser? Algumas coisas que vão acontecer no início. Porque ele vai falar aqui, até o versículo 14, que isso aqui ainda não é o fim.
O que ele vai dizer do versículo 4 até o versículo 14 é o princípio da desgraça sobre a terra. A partir do versículo 15, aí ele vai começar a falar sobre o fim mesmo. E o fim não é um dia, o fim é um período. Bom, vejamos então, versículo 4, algumas características desse período da tribulação. Jesus então respondeu: cuidado, que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Jesus está dizendo que no fim dos tempos, nesse período da tribulação, muitos falsos cristos se levantarão. Isso já acontece hoje? Já acontece hoje. Mas o que ele está dizendo é que no fim dos tempos, a quantidade de falsos messias que vão se levantar será impressionante. Agora, sabe o que eu acho mais interessante? Uma das primeiras características que Jesus fala, então, deste período do fim dos tempos, é o surgimento de falsos messias, falsos cristos. Pois muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Agora, sabe o que é mais interessante ainda? Quando a gente olha para Apocalipse capítulo 6, lembra que eu falei que Apocalipse capítulo 6 está falando do mesmo período? Apocalipse capítulo 6 diz que quando ele começar, o começo da ira de Deus, que Jesus chama aqui de princípio das dores, quando Deus começar a derramar a sua ira sobre a terra, ele ainda não está derramando a sua ira sobre a terra, quando ele começar a derramar a sua ira sobre a terra, Apocalipse capítulo 6 fala que a primeira coisa que ele vai fazer é, João está tendo essa visão do Cordeiro de Deus, Jesus, abrindo o juízo dos selos, rasgando alguns selos e decretando algumas coisas que vão acontecer na terra. Quando observei o Cordeiro, ele abriu o primeiro dos 7 selos, são 7 selos. Então eu vi um dos seres viventes, um ser celestial que estava perto do Cordeiro, dizendo em voz de trovão, venha, surja, saia para fora. Não é o Cordeiro rasgou o selo. E virá alguém, quem é este que virá? Olhei e diante de mim estava um cavalo branco. Seu cavaleiro empunhava um arco e foi-lhe dada uma coroa. Ele cavalgava como vencedor, determinado a vencer. Sabe qual vai ser o primeiro grande ato da ira de Deus sobre a terra? Porque isso aqui, meus irmãos, não é Jesus. Esse cavaleiro branco não é Jesus. É aquele que virá sobre a terra tentando trazer paz mundial. É o falso Cristo. Deus permitirá, como punição dos pecados da raça humana, que um falso Cristo surja. Muitos falsos cristos virão, mas virá um maior de todos, aquilo que a Bíblia chama de homem da iniquidade, o falso Messias, o anticristo. Como será algumas características dos fins dos tempos? Olha o versículo 6 de Mateus, versículo 6 e 7. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas é necessário que aconteçam essas guerras, porém ainda não é o fim. Meus irmãos, existe guerra desde que Jesus morreu? Não existe guerra direto. Agora, quando isso aqui acontecer, quando o selo da ira de Deus for rasgado, aí o mundo inteiro estará em guerra. Sabe as guerras mundiais? Elas não afetaram a terra igual estas guerras aqui vão afetar. Porque imagine, meus irmãos, o colapso mundial, quando não houver mais um monte de gente produzindo coisa na terra, porque a igreja foi levada para o céu, o mundo está em caos, abdução em massa, foi coronavírus 19, não é mais o 20, não é mais o 19, é o 20 agora, é alienígena, o que aconteceu? É demônio, cadê o povo? Todo mundo sumiu. O mundo vai entrar em colapso. Surgirá um homem carregando uma bandeira branca dizendo, precisamos de paz, vamos nos unir. Isso aqui já é um sinal da ira de Deus, porque esse homem vai trazer muita desgraça sobre a terra, e Deus está permitindo, Deus está deixando isso acontecer. Agora um segundo sinal vai ser guerra. Meus irmãos, se você olhou o noticiário hoje, você já viu a guerra fria que está sendo travada entre alguns países, porque as máscaras só vêm para mim, porque eu pago mais, eu compro a máscara que era para ele. A máscara que ia para a França, um outro país aqui do norte, Estados Unidos comprou, pagou o triplo. Agora você imagine quando um monte de pessoas desaparecerem, os países querem guerrear contra país, para que eles possam ter o que comer dentro do céu, cada um pensando no seu próprio umbigo. Ele está dizendo que quando isso acontecer, todas as nações se levantarão umas contra as outras. Olha que interessante o que ele diz para nós em Apocalipse capítulo 6, o segundo selo da ira de Deus. Então, quando o Cordeiro abriu o segundo selo, outro ser vivente disse, venha a próximo sinal da ira de Deus, a próxima desgraça, pode vir sobre a terra.
Então saiu outro cavalo, e este era vermelho. Meus irmãos, isso aqui não é um cavalo real, um cavalo literal. Isso aqui é a personificação de algo. O cavalo branco personifica um homem que se levantará, um líder mundial que vai se levantar tentando trazer paz. Mas ele é falso, porque o verdadeiro está ali, o verdadeiro acabou de abrir o selo. O verdadeiro Cordeiro de Deus que traz a paz não é ele, porque ele está lá, ele vai abrir o segundo selo. Agora vem um segundo selo, e um cavalo vermelho, que simboliza o que este cavalo vermelho? Ele recebeu o poder para tirar a paz da terra. Por mais que esse homem tente unir as nações estarão em conflito constante. Daqui a pouco esse homem vai receber mais poder. Paz para tirar da terra, para fazer que os homens se matassem uns aos outros. Ele foi dado uma grande espada. Meus irmãos, imagine as pessoas querendo se matar por causa de comida. Se hoje já tem país brigando com o outro por causa de máscara para respirar, que você pode fazer com um tecido em casa, tá bom, eu sei que não é tão boa quanto. Mas imagine quando faltar comida, quando faltar água. As nações guerreando umas com as outras e as pessoas brigando umas com as outras. Essa é outra característica da tribulação que Jesus está dizendo aqui. Olha o versículo 7, parte B. Jesus vai dizer, nação se levantará contra nação, reino contra reino, haverá fome. Fome. Mas não é fome igual tem na África hoje. É fome generalizada. Vai faltar comida no mundo inteiro. Você que hoje já está nervoso, fazendo fila lá no mercado, para conseguir entrar e estocar toda a sua poupança de comida, não vai ter. Vai faltar para todo mundo. Olha que interessante o terceiro selo que Jesus vai abrir. Lá no céu, quando ele estiver lá. Então o Cordeiro abriu o terceiro selo. E o outro ser vivente disse, venha a próxima praga sobre a terra. Olhei diante de mim, estava um cavalo preto, que simboliza a morte. Seu cavaleiro tinha na mão uma balança. Não é uma espada, não é um arco, agora é uma balança. Para fazer o que com essa balança? Para mostrar a racionalização de comida. Então ele vai dizer, 1 quilo por 1 denário. E não danifica o azeite e o vinho. Isso aqui, meus irmãos, é muito interessante, porque o que ele está mostrando é que logo que a tribulação começar, depois que a igreja for levada para o céu, o caos vai se instalar na terra. Pouco tempo depois haverá fome generalizada por todo o globo, por todo o mundo. Imagina a quantidade de tragédias que vão acontecer. Se pouca porcentagem da população morre, tudo para. Imagine, sei lá, 10% do mundo é crente de verdade. 5%, 20% do mundo é crente de verdade. Imagine esse povo desaparecendo. E o que ele está dizendo aqui é que, consequência disso também, haverá fome sobre a terra. Fome como nunca antes houve. É interessante porque ele usa esse exemplo aqui. 1 denário por 1 quilo de trigo. Sabe quantos quilos de trigo dava para comprar com 1 denário? Com 1 denário nos dias que Jesus falou isso, em Mateus capítulo 20, nos dias do Novo Testamento, mais de 10 quilos. O que ele está dizendo é que vai faltar comida. E pouco que tem, a inflação vai levar o preço lá em cima. É interessante que não vai faltar coisa de luxo. O azeite e o vinho não vai faltar, vai ter de sobra, mas ninguém vai querer, porque o básico não tem mais. Ele vai falar também, Jesus, Mateus capítulo 24, versículo 7 ainda, haverá pestes, que também vai aparecer isso lá em Lucas capítulo 21, pestes. Agora o coronavírus é ruim, imagine as pestes que virão, que trarão morte a porcentagem muito maior da população. É interessante porque quando a gente olha para Apocalipse capítulo 6, a gente vê ele abrindo o 4º selo. E quando ele abre o 4º selo, outro ser vivente vem e diz agora que surge um cavalo amarelo. Um cavalo amarelo trazendo o quê? Aquela ideia de doenças. A pessoa amarelada, doente, fraca, com fome. Este cavalo chamava-se Morte. E o Hades, o inferno, ele estava seguindo, eles eram parceiros. E foi-lhe dado o poder sobre 1/4 da terra para matar pela espada, pela fome, por pragas e por meio de animais selvagens. 4 coisas Deus vai usar para trazer morte sobre a terra. Não só pragas, porque Jesus ele fala de pragas aqui e mortes. Mas aqui em Apocalipse ele fala mais coisas. Ele fala por meio de guerras, de brigas. Ele fala por meio da fome, por meio de pestes, de doenças muito piores do que o coronavírus. E por meio da própria criação. Os animais irão se rebelar contra a humanidade e começarão a nos atacar. Meus irmãos, 1/4 da população que restar sobre a terra vai desaparecer.
Quando a gente fala de 0,010% desaparecendo com coronavírus, em caso de 1, 2 meses, a gente já está num caos. Imagine 1/4 da população desaparecendo. O arrebatamento já vai ter acontecido. Os poucos que sobraram, 1/4 irão desaparecer. Quando ele segue aqui, meus irmãos, versículo 9. Olha que interessante que ele vai falar no versículo 9 de Mateus 24. Fica com Mateus 24 aberto. Então, eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte, e vocês serão odiados por todas as nações, por minha causa. Ele está dizendo que os seus discípulos, de modo muito profético, nós entendemos principalmente, talvez, os próprios judeus, porque ele está respondendo questões para os judeus aqui. Haverão novos discípulos judeus nesses dias, porque isso não aconteceu nos dias do Novo Testamento, isso vai acontecer no futuro. E estes discípulos serão perseguidos. Agora olha que interessante Apocalipse, quando ele abre o 5º selo. Apocalipse 6, versículo 9. Quando ele abriu o 5º selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que deram. Eles clamavam em alta voz: até quando, Senhor? Até quando o Senhor não vai nos vingar? É a mesma coisa. Jesus está dizendo que quando o fim dos tempos vier, os seus discípulos serão entregues de um modo como nunca antes foram. E quando nós olhamos para o 5º selo, está dizendo que realmente uma das consequências é a morte generalizada dos cristãos que se converterem na tribulação. Imagine você então, que agora brinca de ser crente, que vem na igreja mas não leva Deus a sério, que zomba da palavra de Deus com as suas atitudes. Quando a igreja for arrebatada, você ser deixado para trás, você ficar aqui, sofrendo consequências devastadoras, que todos vão passar por elas. Se você quiser levar o relacionamento com Deus a sério, você vai ser perseguido de um modo como nunca antes a humanidade foi. Já houveram mártires no passado, existem mártires hoje em países comunistas e fechados, mas nesse período não teremos nada igual. Os cristãos serão entregues à morte, aqueles que forem se convertendo, aqueles que entenderem assim: isso aqui não é abdução em massa, isso aqui não é alienígena não, isso aqui é Bíblia, é arrebatamento, Jesus volta daqui a pouco. Esse homem com a bandeira branca não é um promotor da paz, ele é um anticristo, porque é isso que a Bíblia diz. Essas pessoas sofrerão, essas pessoas serão perseguidas. É isso que ele está dizendo para nós, é isso que Jesus revela para nós em Apocalipse 6. Meus irmãos, o livro de Apocalipse se chama livro da revelação, não da dificultalização, da revelação. É para a gente entender o que vai acontecer no futuro. E ele fala também no versículo 7 de Mateus 24, terremotos em vários lugares. Mateus capítulo 24, versículo 7, parte C. Sabe o que é interessante? Quando Jesus abriu o 6º selo, lá no céu, quando ele abrir esse 6º selo no céu, João viu que quando isso acontecer, haverá um grande terremoto sobre a face da terra. Um terremoto como nunca antes foi visto. Toda a terra será abalada por esse terremoto. Não um terremoto local, mas é um terremoto global. Dezenas de pessoas também vão morrer quando isso acontecer. Então todas as coisas que acontecem hoje, irmãos, perseguição de crentes, fome, rumores de guerras, mortes, doenças, terremotos, tragédias, todas essas coisas, elas sempre aconteceram, elas vão continuar acontecendo, mas quando Deus começar a agir, quando for castigo divino, vai acontecer essas mesmas coisas, de um modo como nunca antes esse planeta viu, nunca, pior do que nos dias de Noé. As desgraças, quando Deus promover a sua ira sobre a terra, as coisas que acontecerão, em nada se comparam com tudo que a gente já viu. Você está vendo o coronavírus? Quando a ira de Deus for derramada, as pragas que Deus enviará serão muito piores do que o coronavírus. Não tem comparação. Isso aqui o que está acontecendo hoje é um vislumbre de algo extremamente pior que vai acontecer no futuro. Mas fica tranquilo, porque se você crê em Jesus hoje, você não passará por isso. Você não é destinado à ira. Você não é destinado à ira. Mas se você está brincando com Deus, que isso te sirva de alerta, que você abra os olhos, que você se dobre hoje no chão e diga: Senhor Jesus, perdoe os meus pecados, eu sou um baita num pecador, eu creio que o Senhor morreu na cruz no meu lugar, renda-se e entregue a sua vida para Ele. O texto de Mateus capítulo 24 ainda não acabou. E eu vou continuar com você até o versículo 14.
Perdão. Como será o mundo? Como vão estar as pessoas aqui no mundo, neste período da tribulação? Quando a ira de Deus for derramada, quando a igreja não estiver mais aqui, pessoas ainda vão se converter, a gente vai ver daqui a pouco como. O anticristo vai estar surgindo. Como que o mundo vai lidar com tudo isso? Jesus vai falar aqui 3 coisas para nós. O mundo nos dias da tribulação. Primeiro, o mundo nos dias da tribulação estará em constante guerra contra os cristãos, perseguindo mais do que nunca aqueles que forem se convertendo durante este período. Mateus capítulo 24, versículo 9. Só um segundo que eu preciso tossir de verdade, tá bom? Eu acho que é muito ar-condicionado, espero que não seja corona, tá bom? Mas é por isso que a gente está afastado, tá? Olha o versículo 9. Então, eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte, e vocês serão odiados por todas as nações por causa do meu nome. O mundo nos dias da tribulação vai declarar uma guerra global contra todos aqueles que disserem: isso que aconteceu, a minha mãe que desapareceu, o meu pai que desapareceu, o meu filho que desapareceu. Isso aqui não é alienígena, isso aqui é Deus agindo, isso aqui é arrebatamento, é o que a Bíblia diz, a Bíblia está certa, o mundo está errado. Essas pessoas vão se converter. Quando isso acontecer, elas vão ser perseguidas. Cala a boca, desgraçado, a gente já não está sofrendo muito, queremos paz, para de falar de Deus, para, chega. Essas pessoas vão ser perseguidas. Quem são os crentes dessa época aqui? Quem são esses crentes? Nós cremos que não são os mesmos crentes de hoje. Os crentes de hoje terão sido arrebatados. Quem são estes crentes aqui? Estes crentes aqui são aqueles que forem convertidos durante esse período. De novo, o que eu preciso para me converter? Da palavra de Deus, do poder de Deus, do Espírito de Deus. Essas 2 coisas estarão sobre a terra? Certamente. Palavra de Deus, poder de Deus e milhares de pregações do povo de Deus na internet, é só se assistir. As pessoas vão correr para isso. Muitos vão correr e muitos vão se converter. E muitos estão sentados hoje nos bancos da igreja. Até pastores. Talvez se auto-enganando. A igreja vai ser arrebatada e eles vão ficar. E aí vão se converter de verdade. Porque eles vão entender, brinquei com Deus esse tempo todo. E quando eles se converterem, eles vão começar a pregar a palavra de Deus para todo mundo. E as pessoas vão se converter também. Mas o anticristo não vai gostar. O mundo não vai gostar. É interessante porque quando a gente olha para Mateus capítulo 10, Mateus capítulo 10 diz que quem vai entregar essas pessoas? Os próprios parentes. O pai odiará o seu filho. O filho odiará a sua mãe. É isso que Mateus capítulo 10 diz para nós, está aí na sua tela, lê depois. Mateus capítulo 10, versículo 17 a 22. Quem que vai entregar? Ó, meu filho está se convertendo. Meu filho está falando de Deus aqui. Os próprios parentes vão odiar uns aos outros por causa do nome de Jesus. Por causa do nome de... Chega de ouvir falar de Jesus. A gente não aguenta mais esse tal de Jesus. Chega. Vamos matar quem falar de Jesus. Mesmo, meus irmãos, a gente não passando por isso, a gente precisa entender que a mensagem da cruz ela é odiada pelas pessoas. Hoje, muita gente odeia. Só que é um ódio assim com desdém. Eu penso, ai crente, cala a boca, esse é ignorante. Ai meu Deus do céu, lá vem esse chato paranoico de novo. Aqui não. Ah, é crente? Ó, governo, se converteu. Não aguento mais, tira da minha casa. Pode matar, manda prender. Muitos serão mortos. É isso que Apocalipse 6 mostra para nós. Por causa da fé em Jesus. Como será o mundo? Em guerra contra os cristãos. Como será o mundo? Em grande declínio moral e social. Olha os versículos de 10 a 13. Naquele tempo, muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros. E numerosos falsos profetas surgirão e enganarão muitos. Devido ao aumento da maldade, por causa do aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Graças a Deus. Irmãos, ele vai falar aqui que nesse tempo aqui, muitos vão se escandalizar. O que é escandalizar? Muitos vão abandonar a fé. Pessoas ainda vão se converter neste período. E quando elas começarem a se converter, elas também vão ser
perseguidas neste período. E muitos que forem perseguidos neste período, quando a perseguição começar a apertar, vão chegar, não, tá bom, não vou mais continuar sendo cristão, esquece, não vou mais falar sobre isso. Vão abandonar a fé. Como que eu vou saber reconhecer um verdadeiro cristão nesse período, se você for deixado para trás? Porque o verdadeiro cristão vai perseverar até o fim. Isso aqui não tem nada a ver com perda de salvação para nós hoje. Jesus está falando do futuro. Como que eu vou reconhecer um crente, como que eu vou reconhecer um falso crente no futuro? No futuro, as pessoas que forem se converter no período da tribulação vão ser perseguidas, todas elas. Alguns vão abandonar a fé por causa do medo da perseguição, e outras vão perseverar até o ponto da morte. Esses são os verdadeiros cristãos no período da tribulação. No período da tribulação. O ódio interno vai surgir. O versículo 9 mostra para nós um ódio externo. Pai entregando filho. Filho entregando pai para serem mortos. Aqui é um ódio interno. Muitos vão abandonar a fé, é isso que ele está falando no versículo 10, e vão traí-los. Traí-los. Olha, não sou mais crente, mas tem um grupo se reunindo ali. Pega eles. Me deixa em paz e pega eles. É isso que vai acontecer nesses dias. Falsas conversões, promovidas por falsos apóstolos, desgraçados, que sempre existiram e vão existir em muito maior número nesses dias. Porque ninguém vai olhar para o homem com a bandeira da paz, vamos unir as nações, como um anticristo. Mas vai ter vagabundos se levantando nesse dia, pedindo dinheiro para as pessoas mais uma vez, para ganhar um lucro, para ter o que comprar comida, falando que é crente, falando que é pastor. Vai continuar essa praga de modo muito mais intenso do que é hoje. E eles vão enganar pessoas. E pessoas vão ter falsas conversões. E falsas conversões levam a falsa vida cristã. E quando vem o aperto, a pessoa abandona a vida cristã por causa da falsa conversão, por causa do seu falso amor por Deus, do seu falso amor pelo próximo. Os verdadeiros crentes vão se agarrar ao Senhor. E mesmo que a espada venha nas mãos do anticristo, das mãos do governo, eles vão continuar dizendo: Jesus Cristo é o meu Senhor. Os irmãos, por que esses camaradas aqui, por que essas pessoas aqui vão ser perseguidas então? Por causa do nome de Jesus. É interessante que ele fala que nesses dias o amor vai se esfriar de um jeito como nunca se esfriou antes. Se a gente acha hoje que o mundo está frio, carecendo de amor, nesses dias aqui é cada um por si e sem Deus por todos, porque eles não querem ouvir falar de Deus. É cada um por si e anticristo por todos. As pessoas vão perseguir os cristãos pelo simples fato de eles serem cristãos. Quando nós olhamos para esse texto então, meus irmãos, versículo 14, para a gente encerrar Mateus 24 hoje. Este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, como testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Como será o mundo nesses dias? Em guerra contra os cristãos, em declínio moral, sem amor uns pelos outros, sem amor até mesmo dentro dos próprios ditos cristãos, que vão entregar os outros cristãos à morte. Mas vai ser um momento onde o evangelho vai alcançar o mundo inteiro. Como assim, pastor? Como assim? Sabe por quê? Porque a história já provou para nós que todas as vezes que houve perseguição, o evangelho cresceu muito mais. Sabe por que o evangelho não cresce em Tupã? Porque para você é cômodo ser crente. Vem aqui, senta no banco, bonitinho, ar-condicionado, ouve uma palestra motivacional, vai embora para casa, de vez em quando ajuda com alguma coisa na igreja. Fácil para você ser crente. Agora, quando vem a prova, aí a gente sabe quem é crente de verdade e quem vai abrir mão. Opa, não sou tão crente assim. Ah, estou sendo perseguido na sociedade, riram de mim. Já abandonou a fé já. Quando a espada estiver na sua cabeça, peça a cortá-la fora, a gente vai saber quem é crente e quem não é. E toda vez que a igreja for perseguida, toda vez que ela foi perseguida, o evangelho cresceu mais e mais. E o mundo inteiro vai perseguir os crentes. Sabe o que os crentes vão fazer? Vão pregar, pregar e pregar. Ainda mais, ainda mais. Estes se converteram no período da tribulação. Vão pregar de um modo nunca antes visto no globo. Isso aqui, meus irmãos, tem muito batista que olha para o versículo 14 e acha assim: não, a gente precisa pregar o evangelho no mundo inteiro para que Jesus venha. Não é disso que ele está falando. Ele está falando que quando for o tempo do fim, o evangelho vai ser pregado pelo povo que se converter no fim. A gente tem a nossa responsabilidade hoje. Precisamos pregar, precisamos tentar alcançar o mundo inteiro. Mas ele já está dizendo quando isso vai ter êxito. Quando que o mundo inteiro vai ser alcançado? No período mais desgraçado. Sabe por quê? Porque onde há perseguição,
Deus mostra o seu poder. Porque onde há perseguição, Deus mostra o seu poder. Quanto mais perseguição tiver, mais poderoso Deus se mostra, mais o evangelho prospera, mais o evangelho cresce. Louvado seja Deus pelas pragas, louvado seja Deus pelas desgraças. Porque toda vez que a gente sofre, a gente acorda para a vida e trabalha mais, e serve mais. E lembra que o mundo não gira em torno do meu umbigo. Lembra que eu sou um servo, e que Deus tem um reino, e eu preciso trabalhar como um servo para esse reino. Toda vez que a dificuldade vem, a igreja acorda, a igreja trabalha, e trabalha mais. O evangelho alcançará o mundo inteiro. Um período de perseguição, mas um período de conversões nunca vistas antes. E as pessoas vão dizer, sim, eu quero. E logo vem a espada e leva elas embora. Para onde? Para o céu. Junto com Cristo, com a sua igreja que estará lá, esperando todos de braços abertos. Apocalipse capítulo 6 e 7 nos mostram isso. Quem vai pregar? Sabe o que é interessante? Apocalipse capítulo 14 fala pra gente quem vai ser um dos grupos que Deus vai usar para pregar. Abre a sua Bíblia lá em Apocalipse capítulo 14, versículos de 1 a 6. Apocalipse capítulo 14, versículo 1 a 6. Você já ouviu falar dos 144 mil? 144 mil que os testemunhos de Jeová falam que são eles? Pô, não são eles. Não são. Neste momento da história, Deus levantará 144 mil jovens, judeus, para que comecem a pregar o evangelho aos quatro cantos da terra. Só eles vão pregar? Não, as pessoas que se converterem vão pregar também. Mas haverá uma conversão em massa dos judeus. Aqueles que perseguiram Jesus começarão a se converter agora, quando esse falso Messias se levantar. E um dos grupos que Deus usará, talvez até no período da grande tribulação, que a gente vai ver a partir da semana que vem, são estes 144 mil aqui. Versículo 1. Então olhei, Apocalipse 14, 1, e diante de mim estava o Cordeiro, de pé sobre o monte Sião, e com ele 144 mil, que traziam escritos na testa o nome dele e o nome do seu pai. 144 mil que já morreram e estavam agora do lado dele. Estes são os que, versículo 4, estes são os que não se contaminaram com mulheres, pois se conservaram castos, e seguem o Cordeiro por onde quer que ele vá. Foram comprados dentre os homens e ofertados como primícias a Deus e ao Cordeiro. Mentira nenhuma foi encontrada em suas bocas, são imaculados. Jovens se converterão e se consagrarão ao serviço do Senhor. Quando esses jovens surgem? Não é aqui em Apocalipse 14, é em Apocalipse 7. Apocalipse 7 mostra eles se convertendo na terra. E Apocalipse 14 mostra eles mortos no céu. Todos esses 144 vão morrer, mas vão voltar com Cristo quando o Senhor voltar no fim da tribulação. Versículo 6, então vi outro anjo, e tinha na mão um evangelho eterno, para proclamar aos que habitam na terra, a toda nação, tribo, língua e povo. Estes 144 mil judeus, jovens, que Apocalipse 7 vai falar, 12 mil de cada uma das 12 tribos de Israel, mostram para nós, inclusive, Romanos capítulo 10 sendo concretizado, todo Israel sendo salvo, toda uma nação de judeus, toda uma geração de judeus se convertendo em massa a Jesus. Algo que nunca aconteceu. Hoje a gente tem alguns judeus que são convertidos, mas isso vai acontecer nos tempos dos fins. Por quê? Porque a ira de Deus é sobre o povo de Israel, é para o povo de Israel e é para todas as nações, não para a sua igreja, mas para aqueles que o abandonaram e rejeitaram e mataram o Messias. Meus irmãos, Apocalipse capítulo 7 nos mostra isso. Quando estes jovens vão se levantar e pregar o evangelho e pessoas se convertendo de toda tribo, raça, povo, língua e nação, vão espalhar o evangelho pelo globo de um modo nunca antes visto, porque a perseguição que sobrevirá é uma perseguição que nunca antes foi vista. E quando você tem urgência, você trabalha melhor, não é assim? Quando você está atrasado, você trabalha com maior intensidade. É isso que vai acontecer. A gente vai parar por aqui. E semana que vem nós vamos entrar em Mateus capítulo 24, a partir do versículo 15. Aqui o Senhor mesmo, Jesus, vai dizer assim, olha o versículo 14. Então, quando o evangelho alcançar todas as nações, virá o fim. Mas não é o fim dos tempos, porque o versículo 15 continua. Ele vai falar de mais coisas que vão acontecer no fim, porque agora o bicho vai pegar. Você achou que tudo que eu falei hoje deu medo? Você achou que tudo que eu falei hoje tá com medo disso? Mas é agora que o medo vem. Porque a partir do versículo 15, a gente vai entrar em Apocalipse 7 até Apocalipse 19. E aí a coisa vai ficar feia. Por enquanto é a ira de Deus, é o que Jesus chama de princípio das dores. Isso aqui é o começo. Quando vir o fim,
Quando vir o fim, que o Senhor Jesus chama de grande tribulação, aí a coisa vai ficar feia. 2 lições para mim e para você, para a gente cantar e encerrar hoje. Primeiro delas, meus irmãos, a gente vive hoje dias de declínio da fé. Declínio moral, declínio social. Mas isso vai piorar, e vai piorar. E quando o anticristo vier, quando a tribulação começar, isso vai chegar num grau, onde o próprio falso crente vai entregar o crente para que seja morto, e ele possa continuar vivo, debaixo do reinado do anticristo. A gente vai ver muito mais sobre esse anticristo semana que vem. Mas 2 lições para mim e para você. Primeira delas, nada é tão ruim que não possa piorar. Você acha que está feia a coisa hoje? Vai piorar, vai piorar. Mas a segunda delas, nada foge do controle soberano de Deus. E Deus tem poder para, no meio da desgraça, trazer paz, trazer salvação, trazer cura, fazer o evangelho alcançar todas as nações. Todas as nações. Para que todo mundo saiba que o poder não vem da igreja, o poder não vem do pastor, o poder não vem de ninguém, senão do próprio Senhor. Senão do próprio Senhor. Meus irmãos, hoje a gente não precisa perseverar até o fim para ser salvo. Não tem uma espada na nossa cabeça. Então não fique para trás. Se converta enquanto é tempo. Volte-se para Deus enquanto é tempo. Antes que a igreja seja arrebatada. E tudo que eu disse para você aqui comece. Coronavírus não é o fim dos tempos. O fim dos tempos será muito pior. Será muito pior. Aqui, meus irmãos, a gente está no começo do parto. Quando ele fala em princípio das dores, ele está comparando o fim dos tempos como uma gestante que está prestes a dar à luz. Quando começa o período que ela vai saber que ela vai dar à luz, isso a gente chama do quê? Do princípio das dores. Por quê? Porque daqui a pouco vem a hora do parto. E a hora do parto o bicho pega. Você que já teve filho normal aí, eu não sei como é, mas é comparado a uma gripe para o homem, né? Não, brincadeira. Mas você, mulher, que já teve aí parto normal, quando você sabe que vai dar à luz, começa o quê? As dores começam a vir, não é? Jesus está comparando o fim dos tempos a esse período gestacional, esse período do fim de uma gestação. Tudo que a gente viu agora é o trabalho de parto começando, está só começando. Na semana que vem a gente vai entrar no parto de verdade, quando o bicho vai pegar, quando a criança tem que nascer e quando todo mundo vai passar pela ira de Deus, porque isso aqui não é a ira ainda, isso aqui é o princípio das dores. Semana que vem a gente vai ver a hora do parto. Sabe o que é legal? Para você que está ouvindo tudo isso que eu estou falando e está com medo, o parto dá trabalho, não dá? O parto dói, né? Você ter um filho dói, você que é mulher sabe o que eu estou falando. A hora do parto é a pior hora de todas, não é? E é isso que a gente vai ver semana que vem. Só que o que acontece depois do parto? Não é a alegria de você ter o quê? A consumação da sua esperança? Você ter o seu filho no colo? Toda dor fica para trás, não é? É por isso que Mateus não é o fim da Bíblia. Mateus capítulo 24 é a explicação de um período muito difícil. Muito difícil. Mas Mateus capítulo 25 e o restante das escrituras dizem que depois de toda a ira de Deus, virá um período de paz, de tranquilidade, onde o Senhor Jesus Cristo reinará sobre a terra junto com os seus santos. E o mundo viverá algo que nunca antes foi visto. Zero corrupção, zero inflação, zero perseguição, zero criminalidade. Você consegue entender o que eu estou falando? Não? A criança será achada na boca do leão, não porque ele está comendo ela, porque ele estará brincando com ele. A criança será encontrada enrolada na cobra, não porque a cobra está sufocando ela, mas porque ela vai estar brincando com a criança. Toda a criação convergindo para o senhorio de Cristo, cumprindo Efésios 1:10, que todas as coisas criadas se voltam para Ele, para que Ele seja o Senhor soberano de todo o universo. Hoje Ele já é, no meu e no seu coração, mas um dia Ele será sobre toda a criação, sobre toda a criação. Depois das dificuldades que a gente vai ver, virá a salvação de Deus para todo aquele que nele crê. Eu espero que você creia em Jesus Cristo, que você se agarre a Jesus Cristo, que você viva com Jesus Cristo e que você me perdoe pelo tempo. Eu quero orar comigo, quero orar com você, pedindo que o Senhor nos abençoe. E depois a gente vai cantar. Por gentileza, ore junto comigo. Senhor Deus, muito obrigado pela Tua palavra, que nos revela sobre o porvir. Sabemos, Deus, que não é fácil interpretá-la, mas é nisso que nós cremos. Nós cremos que assim como o Senhor cumpriu de modo literal as profecias do Antigo Testamento, fazendo com que o Teu filho entrasse montado num jumento, chamando ele de Belém e do Egito, tantas profecias que pareciam ser estranhas de serem cumpridas de modo real e literal, mas o Senhor as cumpriu assim.
Nós cremos que o Senhor também cumprirá a sua palavra por meio da boca de Jesus em Mateus 24. Sabemos que esse mundo ainda vai sofrer muito mais, por causa do pecado de cada um, por causa da rebeldia de cada um, que teima em viver achando que sabe o que é melhor para si, e não abre mão dos seus próprios direitos e interesses, se nega a confiar no Senhor e no seu projeto. Sabemos que o mundo vai sofrer, mas sabemos que todo aquele que crê em Cristo, todo aquele que é um servo do Senhor, não foi destinado para a ira, está guardado e seguro dentro do Senhor. Obrigado pela tua palavra, Deus. Abençoe a tua igreja, que no nosso coração não haja temor, e sim esperança de que o arrebatamento venha logo, que Jesus venha nos buscar de uma vez, preparando o mundo para o fim dos tempos, sim, mas no fim, Ele virá, Ele voltará e trará justiça eterna sobre a terra. Senhor, nós não vemos a hora que tudo isso aconteça, não vemos a hora. Enquanto isso não acontecer, que possamos ser fiéis, que possamos pregar o Evangelho e viver para a tua glória, com todas as nossas forças, com toda a nossa intensidade, porque o Senhor merece e porque nós somos teus servos. Continua cuidando da tua igreja, Senhor, em nome de Jesus, amém.